Olá, seja muito bem-vinda aos Contos Sem Nó. E hoje eu trago para você o conto do Patinho Feio. Esse é um conto que foi escrito por Hans Christian Andersen em 1844 e de lá para cá ele ganhou várias versões. Cada povo conta a mesma história a seu modo, mas em todos eles a compreensão é a mesma. E eu ouvi e vi esse conto diversas vezes quando eu era criança, mas foi depois de adulta que ele bateu bem forte aqui no peito e por isso que eu trouxe ele aqui para o nosso Conto Sem Nó. Não sei se você já ouviu falar, mas eu estou lendo um livro que ele se chama Mulheres que Correm com os Lobos. E nele a autora Clarissa Pinkola Estés, ela traz alguns contos e as suas reflexões mais profundas, que são reflexões psíquicas. Ela demorou uns 20 anos para escrever esse livro e é um livro extremamente profundo e denso, né, que certamente toca o coração de muitas mulheres. Nos traz algumas verdades que por muito tempo a gente tentou esconder, propositalmente ou porque fomos impostas a não ver essas verdades. Então eu vou começar aqui a ler o conto do Patinho Feio para você. Já estava quase na época da colheita. As velhas faziam bonecas verdes com as palhas do milho. Os velhos remendavam cobertores. As moças bordavam flores de um vermelho vivo nos seus vestidos brancos. Os rapazes cantavam enquanto empilhavam o feno dourado. As mulheres tricotavam blusões ásperos para o inverno que viria. Os homens ajudavam a colher, arrancar, cortar e ceifar os frutos que os campos haviam produzido. O vento apenas começava a soltar as folhas um pouco mais e mais um pouco a cada dia que passava. E lá para os lados do rio, uma pata chocava uma ninhada de ovos. Tudo estava indo como deveria para essa mãe pata, e afinal, um a um, os ovos começaram a tremer e sacudir, até que as cascas racharam e deles saíram cambaleantes os seus novos filhotes. Restava, porém, um ovo muito grande. Ele estava ali parado como uma pedra. Uma velha pata veio visitar e a mãe pata exibiu seus filhotes. Eles não são lindos? Gabou-se ela. Mas o ovo, ainda sem rachar, chamou a atenção da velha pata e tentou dissuadir a mãe de continuar a chocar aquele ovo. É um ovo de peru, exclamou a velha pata. Absolutamente não serve como ovo. Não se pode levar um peru para dentro da água, você sabia? Ela sabia porque já havia tentado. A mãe pata, no entanto, achou que estava chocando há tanto tempo que mais um pouquinho não ia fazer mal. Eu não estou preocupada com isso, disse ela, mas você sabia que o safado do pai desses patinhos ainda não veio me visitar uma vez sequer? Afinal, o ovo grande começou a estremecer e a rolar. Acabou quebrando e dele saiu uma criatura grande e desajeitada. A sua pele era marcada por veias sinuosas, azuis e vermelhas. Seus pés eram de um roxo claro, seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço e o contemplou. Não pôde se conter, ele era feio mesmo. Talvez seja mesmo um peru, preocupou-se ela. Contudo, quando o Patinho Feio entrou na água, acompanhando os outros filhotes, a mãe pata viu que ele nadava muito bem. Ele é dos meus. Apesar de ter essa aparência tão estranha, no fundo, porém, do ângulo certo, ele é quase bonito. E assim ela o apresentou às outras criaturas do quintal da fazenda. Mas antes que percebessem, outro pato atravessou o quintal a toda e bicou o Patinho Feio bem no pescoço. Pare com isso, gritou a mãe pata. Ora, mas ele é tão feio e esquisito, ele precisa que o maltratem, retrucou o valentão. Olha, mais uma ninhada, como se já não tivéssemos bocas demais a alimentar, exclamou a pata rainha com o trapo vermelho na perna. E aquele lá grandão e feio, bem, aquilo sem dúvida é um engano.
Ele não é um engano, disse a mãe pata. Ele vai ser muito forte. Foi só que ele ficou tempo demais dentro do ovo e ainda tá meio deformado, mas ele vai se recuperar, vocês vão ver. Ela o limpou com o bico as penas do patinho feio e lambeu seu topete. Os outros, no entanto, faziam tudo o que podiam para importunar o patinho feio. Voavam para atacá-lo, bicavam-no e gritavam com ele. E à medida que o tempo passava, eles o atormentavam cada vez mais. Ele se escondia, se desviava, saía em zigue-zague, mas não conseguia escapar. O patinho era a mais infeliz das criaturas. A princípio, a sua mãe o defendia, mas com o tempo até ela se cansou daquilo tudo. Como eu queria que você fosse embora, exclamou ela exasperada. E foi assim que o patinho feio fugiu. Com a maior parte das suas penas arrancadas e todo enlameado, ele correu e correu até chegar a um pântano. Ali ele se deitou à beira da água com o pescoço esticado e sorvia um pouco da água de vez em quando. Dos juncos, 2 gansos observavam. Eram jovens e cheios de si. Ei, você aí, criatura horrorosa, disseram rindo à socapa. Quer vir conosco até o próximo condado? Há um bando de gansas solteiras por lá, prontas para serem escolhidas. De repente ecoaram tiros. Os gansos caíram como um baque e a água do pântano ficou vermelha com seu sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar e por toda parte só havia tiros, fumaça e cães latindo. Afinal, o pântano ficou tranquilo e o patinho saiu correndo e voando a maior distância possível. Perto do anoitecer, ele chegou a um pobre casebre. A porta estava pendurada de um barbante e havia mais fendas do que paredes. Ali vivia uma velha esfarrapada com seu gato desgrenhado e sua galinha vesga. O gato fazia jus a morar com a velha por apanhar camundongos, e a galinha por botar ovos. A velha achou que estava com sorte por ter encontrado um pato. Talvez fosse uma pata e também botasse ovos. E se não fosse, podemos matá-lo para comer. E assim o pato ficou. Mas ele era perseguido pelo gato e pela galinha. Para que você serve se não bota ovos e não sabe apanhar camundongos? Perguntavam-lhe os dois. O que eu mais gosto de fazer, disse o patinho com um suspiro, é ficar debaixo. Quer seja debaixo da amplidão azul do céu, quer debaixo do frescor azul da água. O gato não via nenhum sentido em querer ficar debaixo da água e criticou o patinho pelos seus sonhos idiotas. A galinha não conseguia ver graça de ficar com as penas molhadas e também debochou do patinho. No final das contas, ficou claro que aqui também não haveria paz para o patinho e por isso ele partiu para ver se as coisas podiam ser melhores mais adiante. Ele encontrou por um acaso um laguinho e enquanto estava nadando foi ficando cada vez mais frio. Um bando de aves passou voando lá em cima, as mais lindas que ele já havia visto. Elas gritaram para cumprimentá-lo e ouvir suas vozes fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta com uma voz que nunca havia emitido antes. Ele nunca havia visto criaturas mais lindas e nunca havia se sentido mais desolado. Ele girou e girou na água para observá-las, enquanto desapareciam nos céus, e depois mergulhou até o fundo do lago e ali se aninhou trêmulo. Estava fora de si por sentir um amor desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos, um amor que ele não conseguia entender. Um vento mais frio começou a soprar e foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias, e a neve caiu sobre o gelo. Os velhos quebravam o gelo nos baldes de leite e as velhas fiavam até tarde da noite. As mães alimentavam 3 bocas de cada vez à luz de velas, e os homens saíam à procura de ovelhas sob o céu branco da meia-noite. Os jovens entravam na neve até a cintura para ir ordenhar, e as moças imaginavam ver o rosto de rapazes bonitos nas chamas do fogão enquanto cozinhavam.
E no lago ali por perto, o patinho precisava nadar cada vez mais rápido em círculos para manter um lugar aberto no gelo. Um dia de manhã, o patinho se descobriu preso no gelo, e foi aí que ele sentiu que ele ia morrer. 2 patos selvagens vieram voando e chegaram escorregando no gelo. Eles observaram o patinho. "Nossa, como você é feio!" esgranaram. "Que pena, é uma tristeza. Não se pode fazer nada por alguém como você." E saíram voando. Felizmente, um lavrador passou por ali e libertou o patinho quebrando o gelo com o seu cajado. Ele levantou o patinho e abrigou-o no casaco e voltou para casa. Na casa do lavrador, as crianças quiseram pegar o patinho, mas ele teve medo. Voou até os caibros do telhado, fazendo com que toda a poeira caísse na manteiga. De lá de cima, ele mergulhou direto para dentro do balde de leite e, quando ia saindo todo molhado e grudento, caiu no barril de farinha de trigo. A mulher do lavrador saiu atrás dele com uma vassoura enquanto as crianças riam a não poder parar mais. O patinho saiu agitado pela porta do gato e lá fora, afinal, quase caiu morto na neve. Dali ele se esforçou a prosseguir até chegar a mais um lago, a mais uma casa, a outro lago, a outra casa, e o inverno inteiro transcorreu dessa forma, alternando entre a vida e a morte. Mesmo assim, a brisa suave da primavera voltou. As velhas vieram arejar os alcochoados e os velhos guardaram suas ceroulas compridas. Novos bebês chegavam no meio da noite, enquanto seus pais andavam de um lado para outro no quintal debaixo do céu estrelado. Durante o dia, as moças enfiavam narcisos nos cabelos e os rapazes examinavam os tornozelos femininos. E num lago por ali, a água ficou mais agradável e o patinho feio que nela boiava abriu as suas asas. Como eram grandes e fortes as suas asas, elas o levaram bem para o alto acima da terra. Dos céus ele via os pomares com seus mantos brancos, os lavradores arando, os jovens de toda a natureza saindo da casca, tropeçando, zumbindo e nadando. Também brincando na água do lado, havia 3 cisnes, as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono, aquelas que lhe haviam causado um aperto tão forte no coração, e ele sentiu o impulso de se unir a elas. E se fingirem que gostam de mim, e depois, assim que eu me aproximar, saírem voando às risadas, pensou o patinho. Ele desceu planando e pousou no lago com o coração batendo forte. Assim que o viram, os cisnes começaram a nadar na sua direção. Sem dúvida estou a ponto de encontrar o meu fim, pensou o patinho. Mas se tenho de ser morto, melhor que seja por essas lindas criaturas do que pela mão de caçadores, donas de casa ou longos invernos. E abaixou a cabeça para aguardar os golpes. Que surpresa! Na imagem, na água, ele viu um cisne em traje a rigor. Plumagem branca como a neve, olhos escuros e tudo mais. O patinho feio, a princípio, não se reconheceu porque era exatamente igual aos belos estranhos, igual àqueles que ele havia admirado de longe. E acabou se revelando que ele era um deles no final das contas. O seu ovo, por acaso, havia rolado para um ninho de patos, e ele era um cisne magnífico. E pela primeira vez, sua própria família se aproximava dele, tocando-o com cuidado e carinho com as pontas das asas. Eles limparam as penas com seus bicos e nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo. "Ei, tem mais um cisne!" gritaram as crianças que vinham trazer migalhas de pão para os cisnes. Como costumam fazer as crianças de qualquer lugar, elas correram para contar a todos. As velhas vieram até a beira d'água, destrançando seus longos cabelos prateados. Os rapazes juntavam nas mãos em taça um pouco da água limpa e atiravam na direção das moças, que enrosbeciam como pétalas. Os homens tiraram uma folga da ordenha só para tomar um pouco daquele ar. As mulheres pararam um pouco de remendar só para rir com os seus parceiros. E os velhos começaram a contar histórias sobre como a guerra é longa e a vida é curta. E um a um, fosse pela vida,
pela paixão, fosse porque o tempo estava passando, todos se afastaram dançando. Os rapazes, as moças, todos foram embora dançando. Os mais velhos, os maridos, as esposas, todos foram embora dançando. As crianças e os cisnes também se afastaram dançando, deixando ali só nós, a primavera e mais uma mãe pata chocando seus ovos junto ao rio. Ai, ai, hoje eu consigo perceber tantas e tantas reflexões através desse conto, né? Quantas e quantas vezes eu já me senti o próprio patinho feio em algum lugar. E aí eu te pergunto, você já teve essa sensação? Esse é um dos motivos de eu ter trazido esse conto, né, para esses nossos contos sem nó. E uma das reflexões que a autora nos propõe é exatamente usar o isolamento como dádiva, porque ela diz que naturalmente seremos empurrados para aqueles que compartilham das mesmas ideias que nós. E assim a gente não vai precisar se adaptar àqueles que não têm nada a ver conosco. E um dos trechos preferidos do livro, para mim, é onde ela explica, né, essas questões, é esse daqui, eu vou ler para vocês. Apesar de ter seus aspectos negativos, a psique selvagem consegue resistir ao isolamento. Ele faz com que tenhamos um anseio ainda maior no sentido de liberar nossa própria natureza verdadeira e provoca em nós um desejo intenso por uma cultura que combine com essa natureza. Só esse anseio, esse desejo já faz a pessoa prosseguir. Ele faz com que a mulher continue a procurar, e se não consegue encontrar a cultura que a estimule, geralmente ela resolve criar ela mesma essa cultura. Isso é bom, pois se ela criar, outras que vinham procurando há muito tempo chegarão misteriosamente um dia, proclamando com entusiasmo o fato de estarem procurando por ela o tempo todo. E essa parte me traz exatamente para isso, né? Eu venho refletindo muito o quanto que eu venho procurando um grupo de mulheres onde nós possamos sermos quem nós somos, né? Sem termos dedos apontados, sem sermos julgadas, sem que nos olhem porque somos magras, gordas, brancas, amarelas, pretas, cabelo claro, cabelo escuro, branco, não, sabe? Então, acho que é essa tribo que eu tô tentando formar aqui com você. E eu espero que faça sentido você continuar por aqui e fazer parte dessa tribo também. Gratidão e até a próxima! Olá! Você que é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Meu nome é Renata Astorga Stoyanov e eu sou mentora sistêmica de saberes femininos. Todos os dias converso com mulheres totalmente desconectadas de si, do seu feminino e da sua própria história. Os contos sem nó são histórias ou histórias, são contos folclóricos ou não, textos de minha autoria ou autoria diversas deste mundo ou não. São trechos lúdicos, todos com alguma reflexão importante e necessária para aquele dia, aquele momento, ou até mesmo que venha até você, mas para que você possa repassar para alguém que precise daquelas palavras naqueles momentos, né? Então, as histórias, elas nos conectam, elas nos fazem refletir e eu espero, né, que essa seja uma história, uma linda ferramenta de conexão para você. Até a próxima!